Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer mais uma empresa, essa que é estreante aqui no canal, primeira vez que estamos analisando e contando a história dessa empresa, porém é uma empresa que tem muita história, uma empresa para lá de centenária. É o Grupo Monteiro Aranha S.A., o Grupo Monteiro Aranha, que inclusive foi sugestão aqui dos nossos inscritos, do meu amigo André. Ô André, que honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. Também quem sugeriu a Monteiro Aranha foi o meu amigo Marcos Alexandre da Silva, lá de Minas Gerais, parceiraço nosso, Marcos, que vem aí fazendo um trabalho, uma série de encontros que nós estamos mantendo aí para fazer análise de empresas aí. É muito legal ter você conosco, Marcos. Muito obrigado também pela sua confiança, muito obrigado pelo carinho e um grande abraço para você, para sua família e para todo mundo aí de Minas Gerais que sempre está acompanhando aqui o canal Silas Negrafê. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é muito simples. Basta entrar em contato aqui, ó, mandar mensagem no canal Silas Negrafê e aproveita, faça a inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. O Grupo Monteiro Aranha, quando eu digo que tem uma história fantástica aí, uma história para lá de centenária, ela começa, sabe com quem? Com Olavo Egídio de Souza Aranha Júnior. Olavo Egídio de Souza Aranha, parece que eu já ouvi falar esse nome. Claro que já ouviu, mas não dele, do irmão dele, do Alfredo Egídio de Souza Aranha, que foi o fundador do Banco Itaú. A família deles era uma família de banqueiros e o Alfredo Egídio foi para o setor financeiro e depois daí criou o Banco Itaú. Já o Olavo Egídio se formou em engenharia e resolveu seguir um outro caminho. E aí, junto com o Alberto Monteiro de Carvalho e Silva, eles acabam se unindo e montando a própria empresa, que era a Companhia Técnica Brasileira de Engenharia Civil. Isso lá no ano de 1919, em 1919. Só que daí, ao invés de seguir por esse caminho da engenharia, eles acabam criando a primeira indústria de vidros, de embalagem de vidros aqui no Brasil, que acabou se transformando na Cisper. A Cisper, que você já deve ter visto aí, os copos, os produtos de vidro da Cisper, foi fundação justamente dos dois, do Olavo Egídio e também do Alberto Monteiro de Carvalho, nessa empresa que eles haviam criado. Mas essa empresa depois acabou investindo em outras atividades também, só para você ter uma ideia, lá na década de 30, eles se unem com a família Klabin, eles investem junto com a família Klabin na criação da Klabin. A Klabin foi também uma parceria do Olavo Egídio e também do Alberto Monteiro de Carvalho. Bom, já, então, o que acontece? Eles têm ali a Cisper e agora também tem uma participação societária na Klabin. Já no ano de 1950, só para ter uma ideia da inovação e do empreendedorismo, eles praticamente trouxeram a indústria automobilística no Brasil, inclusive sendo sócios, sabe de quem? Da Volkswagen. A Volkswagen se instalou aqui no Brasil, também numa parceria com o Grupo Monteiro Aranha. Já na década de 70 também se une com o grupo Ultrapar para a criação da Oxiteno. E aí o que acontece? Então eles têm participação na indústria automobilística, participação na Klabin, participação do grupo Ultra, participação também na Cisper. Chegando em 1979, aí voltam a atuar no setor da construção civil e aí começa novamente a sua trajetória dentro da construção civil, montando um grande grupo, que é o Grupo Monteiro Aranha, que na sequência, inclusive, vai também para o setor financeiro, com a compra do Banco Interatlântico e na sequência com a compra do Banco Boa Vista. Porém, o Banco Boa Vista, adquirido lá em 1997, 3 anos depois acabou sendo vendido para o Bradesco. Já daí, na sequência, em 2011, volta a atuar mais forte ainda no setor da construção civil com as empresas Magisa e Mapisa. Então, a Monteiro Aranha tem um braço voltado para empreendimentos imobiliários através dessas duas empresas. E aí, depois, na sequência, ela acaba vendendo também a Cisper lá no ano de 2011. Hoje, para termos uma ideia, o que é o Grupo Monteiro Aranha, não é uma empresa que produz, que vende, não. Acabou sendo um grande grupo de investidores, né? Investindo tanto no setor da construção civil, com a Mapisa e com a Magisa, e mantendo participação societária na Klabin, aproximadamente 2,78%, mantendo uma participação societária também na Ultrapar,
tendo também uma pequena participação societária na Brasil Agro, que já foi retratada aqui no canal, e também uma pequena participação societária na Nortec Química. Então hoje a Monteiro Aranha é como se fosse uma holding de diversas empresas, nas quais as principais delas são coligadas, e no caso das empresas de empreendimentos imobiliários, elas são controladas pela Monteiro Aranha. Mas enfim, para entendermos como que está a situação econômica e financeira e o que é o Grupo Monteiro Aranha através dos seus números, trazemos para vocês aqui os balanços de 2021, 2022, 2023 e o balanço agora do primeiro trimestre de 2024, e através dos números vamos entender o que é o Grupo Monteiro Aranha S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Monteiro Aranha S.A., trazendo para vocês aqui 2021, 22, 23 e agora o mês de março de 2024. Vamos ver através dos números o que é a Monteiro Aranha. Bom, para entendermos a empresa através dos seus números, vamos começar aqui pelo ano de 2021, quando a empresa registrava dentro do seu ativo todos os bens e direitos, tudo aquilo que faz parte do seu patrimônio, 2 bilhões 156 milhões de reais. E aí vejam que a maior parte desse valor, 58,5%, está aqui, ó, em investimentos. O que são esses investimentos? Aqui estão aquelas participações societárias que nós falamos há pouco ali de Klabin, Monteiro Aranha, nas empresas sobre as quais ela exerce o controle, Magisa, Mapisa, que é a parte de empreendimentos, também Brasil Agro, Nortec, etc. Bom, então tudo isso aqui são os investimentos que ela tem dentro dessas empresas. Naturalmente que temos aqui um imobilizado pequeno, né, 10 milhões de reais apenas, e o capital giro totalizava lá em 2021 861 milhões de reais. Nesse ano a empresa tinha em caixa 760 milhões de reais. E contas a receber, 89 milhões. Naturalmente que esses contas a receber aqui são mais de dividendos ainda que ela vai receber, ou outras contas que ela vai receber, que, como a gente já falou anteriormente, não é uma empresa que produz, que vende, que compra, que vende. Não, ela é uma holding e cujos recebimentos dela são provenientes das demais empresas. Já em 2022, a empresa pula para 2 bilhões 257 milhões de reais, e nesse valor aqui, nós temos aqui uma pequena elevação dos investimentos, que vai para 1 bilhão e 283, e uma queda no ativo circulante, que agora cai para 759 milhões de reais. Nesse ano ela fecha com 709 milhões de reais em caixa, o dinheiro que ela tem em caixa, banco aplicação. Já para 2023, ela dá um pulo, ela vai para 2 bilhões 924 milhões, e nesse ano aqui aumenta o capital de giro para 1 bilhão 345 milhões de reais, o equivalente a 46% de todo o patrimônio da empresa. Veja o quanto que a empresa tem de dinheiro em caixa, 1 bilhão 279 milhões de reais. Já em 2024, 3 meses depois, a empresa agora é de 3 bilhões e 23 milhões de reais. E aí nós temos um capital de giro com 1 bilhão 602 milhões. Sendo que 1 bilhão 556 milhões é dinheiro que está em caixa, banca aplicação. Portanto, é uma empresa que o que ela tem dentro do seu patrimônio, basicamente, investimentos, participações nas outras empresas, e o dinheiro, e de onde que vem o dinheiro? Vem justamente de distribuição de dividendos, é que abastece o caixa da empresa. Olhando o endividamento da empresa, 1 bilhão 233, 57,2% lá no ano de 2021, 1 bilhão 238 praticamente mantendo em valores nominais, porém uma queda no peso da dívida para 54,9%. Já no ano seguinte, agora em 2023, fecha com 1 bilhão 408 de dívida, 48,2% o peso da dívida em relação ao patrimônio. E agora, 3 meses depois, em março, 1 bilhão 441 milhões de dívida, 47,7%, a maior parte da dívida sempre aqui, ó, no longo prazo. Olhando agora os resultados que a empresa produz. Aqui nós colocamos como receita, só que, como eu disse anteriormente, ela não é receita de venda. As receitas que ela lança aqui são equivalência patrimonial, que é o aumento da participação nas empresas nas quais ela investe, e também reavaliação de ativos, que é o que ela lança como receita. E essa receita, então, ela vem com 569 milhões, cai para 357, vai para 1 bilhão 164, sempre que esse valor aqui aumenta, ou o que acontece? Ela reavalia os investimentos que ela tem, ou pela equivalência patrimonial, ou pelo valor justo, e agora nesses 3 primeiros meses do ano, 111 milhões de reais apenas.
Naturalmente que ela não tem custo, porque ela não vende, não produz absolutamente nada. Então, o que ela tem de receita? Equivalência patrimonial e reavaliação de ativos. E aí ela tem uma despesa para o seu funcionamento. Aí temos aqui um resultado financeiro, os impostos incidentes sobre o lucro e o lucro líquido, que lá em 2021 era de 591 milhões de reais, em 2022 230 milhões, em 2023 878 milhões de reais de lucro e agora nos 3 primeiros meses do ano acumula 81 milhões de reais. Portanto, é uma empresa que tem o seu ganho justamente dos investimentos que ela faz nas demais empresas. Olhando de perto aqui a situação financeira da empresa, trazendo aqui os números para vocês, onde a liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo, sai com 0,72, 0,78, 1,13, 1,28. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de R$1,28. Quer dizer, tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento sem problema nenhum. Quando olhamos apenas o curto prazo, que é essa liquidez corrente, ele sai com 3,69, cai para 2,34, vai para 4,86 e agora esse ano, em março, fecha com 5,04. Olha só, para cada R$1 de dívida que ela tem que pagar no dia a dia, ela dispõe de R$5,04. Mais do que folgado, uma empresa que está numa situação financeira extremamente confortável. Já o endividamento, que ele sai com 57,2, cai um pouquinho ali para 54,86, cai para 48,18 e agora recua para 47,68%. Isso quer dizer, de tudo aquilo que a empresa tem no seu patrimônio, ela deve 47,68%. A margem líquida, 103%, que aqui vamos calcular apenas por calcular, né? Porque, na verdade, não existe aqui um ganho sobre o que ela gerou de receitas ali da sua operação. Então, os ganhos, como a gente falou, eles são provenientes do que as demais empresas geram. Mas, enfim, o índice é 103%, cai para 64%, vai para 75% e agora, em 3 meses do ano, 73,49%. Rentabilidade do ativo, ganho sobre o que ela faz de investimento, 27,42%, 10,22%, 30,06% agora em 2023 e provisoriamente até março 2,70%, que ao projetarmos para 12 meses vai dar algo em torno de 11% de rentabilidade do ativo. E o ganho dos acionistas, quem é acionista da Monteiro Aranha, teve um ganho de 64% lá em 2021, 22,64% em 2022, 58% em 2023 e agora em 2024, nos 3 primeiros meses do ano, já teve um ganho de 5,16%, que ao projetarmos para 12 meses vai em torno aí de 20,50% de ganho para os acionistas projetados para o ano de 2024. Trazemos também aqui alguns indicadores relacionados às ações. Uma ação da Monteiro Aranha, patrimonialmente, vale R$ 129,12. Para você comprar uma ação da Monteiro Aranha, olha só qual o valor de uma ação. R$ 398,00 uma ação, R$ 398,00. Então, um valor bem superior àquilo que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos dá um PVP, um preço por valor patrimonial, de 3,08, quer dizer, é um ágio sobre o valor patrimonial da ação. Uma ação que teoricamente valeria 1, ela é vendida por 3,08, portanto, há um ágio de 208% na venda das ações da Monteiro Aranha. Lucro por ação nos últimos 12 meses, R$ 75,45, o que gera uma rentabilidade para o acionista com base no valor de mercado de 18,96%. Dividendos por ação, R$ 15,88, é o que ela distribuiu de dividendos agora no ano de 2023. Relação preço/lucro, 5,28, quer dizer, 5 anos e 4 meses, 3 meses aproximadamente, para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. E aí o problema da empresa, free float 2,21% apenas. Isso quer dizer, todas as ações estão na mão dos controladores e apenas uma pequena parte das ações é que está circulando livremente no mercado. Só para termos uma ideia, trago para vocês aqui, nesse quadrinho aqui, só para termos uma ideia, quem são os acionistas da empresa. Celile Elizabeth Júlia Monteiro de Carvalho, 20%, Sérgio Monteiro de Carvalho, 17%,
Joaquim Álvaro Monteiro de Carvalho, 14, aqui um fundo de participação, Trio, 5 participações, inclusive quem também é acionista da Monteiro Aranha, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello, que é justamente o sobrinho do Fernando Collor de Mello, que justamente o Pedro Collor de Mello foi casado com a Monteiro de Carvalho, portanto, são herdeiros, né, da empresa. E Ana Maria Monteiro de Carvalho, enfim, basicamente é a família que conduz a empresa. Então, e aí sobra apenas 2,21% das ações circulando livremente no mercado. E o tag along de 100%, quer dizer, se ela for vendida, é garantido para o minoritário, o mesmo tratamento dado ao majoritário. E também temos aqui um gráfico, só para você ter uma ideia, do comportamento do valor das ações lá desde 2019, quando as ações lá na época já eram ali na faixa de 110, 120 reais. Aí dá uma caidinha e depois ela dispara, né? Dispara e ela chega aqui a bater em 400 reais. E agora, no dia da gravação desse vídeo aqui, 398 reais. Lembrando mais uma vez que, claro, que quando a gente olha aqui um gráfico de 5 anos, ele tem todas essas oscilações. Porém, como são ações que praticamente não giram, se você pegar o gráfico aqui para 30 dias, 5 dias, você vai ver que são uma venda e depois leva um tempo, uma compra leva um tempo, uma vez, sabe? Então as operações, elas são muito esporádicas, então a liquidez dessa ação é muito baixa. Isso quer dizer o quê? Que se você for comprar a ação, você vai colocar ordem e vai esperar, tá? E também a mesma coisa, se você for vender uma ação da empresa, você vai colocar ordem lá e esperar, porque não é uma ação que ela não tem assim um fluxo de compra e de venda mais intenso. Mas enfim, está aqui conhecido então também o comportamento do valor das ações da Monteiro Aranha S.A. Tá então, mais uma empresa analisada e mais uma empresa conhecida, Monteiro Aranha S.A., que esse nome você já deve ter ouvido falar, que enfim, é nome de famílias de empreendedores aqui no Brasil. Se o Brasil hoje é o que é, se ele se transformou no que se transformou, muito se deve a todos esses empreendedores que vieram construindo o Brasil ao longo de todo esse tempo. E a família Monteiro Aranha é uma dessas famílias que ajudaram a construir o Brasil não só no setor financeiro, como é o caso do Banco Itaú, mas principalmente aqui no caso da Monteiro Aranha, que nós estamos analisando também, justamente no setor de industrialização, da criação e desenvolvimento de indústrias no Brasil. Então, está aí conhecida mais essa empresa. Mas também, como eu digo, caso vocês queiram outras empresas, não esquece, manda mensagem para nós. Mas caso você queira aprender a interpretar balanços, analisar os números, escutar o que os números querem lhe contar, também você é meu convidado, minha convidada, vá para o nosso curso de análise de balanços na plataforma Hotmart. Inclusive aqui no vídeo nós temos na descrição o link de acesso ao nosso curso de análise de balanço e também de valuation, onde você vai poder aprender a entender o que os números querem lhe contar. E digo para você, é muito fácil, é muito simples, de uma forma rápida, simples, didática e rapidinho ali, e com custo muito baixo, você vai poder aprender a analisar balanços também. E naturalmente que estará aqui com o professor Silas à sua disposição para esclarecimento de dúvidas, caso venham a surgir dúvidas ao longo do curso aí. Então, espero vocês também lá na plataforma Hotmart. Dito isso, bons investimentos para vocês.